E aí, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui com o Área Pod, esse podcast maravilhoso, e que hoje nós temos duas pessoas que eu sou fã de carteirinha, né? Que é o Adriano Scarabelotto. Adoro o seu trabalho, Adriano, bem-vindo ao podcast. E o Osmar Consoli, que é amigo aí de, sei lá, coisa melhor não falar datas, né? Longa data. Então, bem-vindos, né, ao nosso podcast. Obrigado. Eu agradeço também. E hoje o nosso tema, ele é extremamente importante. Eu acho que de tudo que a gente fala aqui nesse podcast, ele é importante, cada um em uma área, né? Mas hoje eu sinto assim que vai ser mais para você que está aí do outro lado, aí falar sobre plano diretor é muito importante para toda a cidade, né? E eles fazem parte, né, dessa estrutura, vamos dizer, que está organizando, né, todo esse processo. Então aqui eu vou prestar muita atenção porque isso muito me interessa também. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como que foi o início desse processo, né? Que eu acho que é para toda a cidade, esse início que eu acho que é o mais complicado, né, Consoli, né, Adriano? Bom, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela presença aqui do Adriano para colaborar com o processo, né? Na verdade, a construção da cidade, na verdade, ela começa desde a sua instituição, né? Com certeza. Das suas populações, né? E dos seus interesses e da sua geografia, da sua economia também. O que nós conseguimos observar no caso do Pato Branco, né, que tem um histórico já de ocupações, nem sempre foram muito ordenadas em função da topografia, no caso específico do Pato Branco, mas todas as cidades brasileiras, né? Se alguém quiser ler um artigo, por exemplo, de Carlos Nelson Ferreira dos Santos, fala sobre como as cidades do Brasil puderam ser, né? Então, basicamente, muito orgânicas. Algumas cidades posteriores conseguiram ser planejadas, né? Mas no caso específico aqui do Sudoeste do Paraná, é uma ocupação muito orgânica, né? E depois, com o passar das décadas, vamos pegar do final do século passado, né? A gente teve algumas legislações, principalmente de Código de Obras e ali do zoneamento urbano para dar uma certa equalizada nos conflitos urbanos, né? Nesse século aqui, no início do século, precisamente em 2001, então veio com o Estatuto das Cidades, né, que estabelece uma série de regramentos, né, para que os novos planos diretores fossem elaborados. Basicamente, Isso é muito bom, né, para as cidades fazer um crescimento ordenado, né? Porque, como você falou, orgânico acaba se expandindo de qualquer jeito, né? Isso. Então, assim, o que o Estatuto da Cidade, basicamente, ele é estruturado, basicamente, com o sucesso dos séculos, das décadas do século passado, quanto das frustrações também. Serviram também como instrumentação, né? Pato Branco, então, tem uma legislação agora mais recente de 2011, que a gente estava utilizando até então, né? Com essa lei de zoneamento e ocupação, com alguns mapas já mais complementares, com declaração ambiental, né, que nos ajudava bastante, mas esse documento ele tem que ser revisado a cada 10 anos, né? Então, veja, nós conseguimos agora, em 2024, final de 2024, aprovar esse conjunto, certo arcabouço, digamos, de legislações municipais, né? Então, passou um lapso maior do que os 10 anos que é preconizado pela legislação, né? Então, nós temos, assim, uma série de novos elementos que entraram nessa legislação. E nós, assim, como é que o processo que desencadeia? Normalmente, quem tem que alavancar esse processo é o município, é o executivo, né? O executivo, na gestão administrativa passada, começou, junto com a administração, começou o processo licitatório, né, de ter uma empresa ganhadora do certame, né? Isso já dá um outro fator que é bastante, assim, comentado no meio profissional, porque nós poderíamos fazer pela casa, pelos profissionais da cidade, pela estrutura, mas como nós não o tínhamos, né, nós tivemos que contratar alguém de fora, né? Os procedimentos, há todo um rito de elaboração desse documento. Basicamente, o rito, o que é? É você fazer audiências públicas e mobilização da sociedade, fazer uma capacitação dos agentes que vão liderar essas equipes, né? Colher todas as informações, fazer audiência pública, dar publicidade ao documento, que esse é um critério fundamental. Né? Colhe esses documentos, as empresas colhem esse documento, elaboram uma proposta, apresenta essa proposta novamente para esses comitês e chega-se até levou 3 anos e meio para chegar a uma proposta definitiva, né? Isso é tempo também, né? Leva tempo. Então, como é que nós participamos da Associação de Engenheiros e Arquitetos, assim como outras entidades, né? Eu participei pela UTFPR, né, como representante da entidade, o Adriano participou pela Associação de Engenheiros e Arquitetos, como os outros tantos profissionais participaram. Esse documento é elaborado
Na verdade, existe assim a arte do ideal e a arte do possível. Claro. O que esse documento é? Na verdade, é a arte do possível, porque não é um interesse nosso só profissional. A gente tem uma leitura técnica mais refinada, digamos assim, com relação à maioria da população. Entretanto, as dores também da população. Então, nós temos que fazer essa leitura social para tentar transferir isso para o documento. E esse é um projeto que você precisa cuidar também, porque não é um projeto para hoje, né? É um projeto que você tem que pensar futuro, né? Então lá para frente, né? No crescimento dela daqui 10, 20, 30, 50 anos, vamos dizer assim. A nossa preocupação existe dentro do conjunto de legislação, dessa legislação, existe uma série de outros documentos, inclusive lá uma situação chamada COPLAN, o Conselho do Planejamento do Plano Diretor, que ele não só acompanha a implementação desse plano, como já está se estruturando para a revisão do próximo. Né? Então, esse COPLAN, do qual eu participo lá também pela universidade, e o Adriano participa também lá pela Associação de Engenheiros e Arquitetos, ou seja, nós estamos preocupados agora como é que o executivo, seja qual for a modalidade, digamos assim, dos seus interesses, mas queremos que esse documento que foi elaborado, ele seja minimamente implantado ou em etapas de implementação, para que a gente possa criar estruturas que sejam efetivas a longo prazo, porque a curto prazo a gente não consegue... Dando datas, né? Cada coisa, isso? A gente não consegue implementar. Então essa seria, assim, de forma bem genérica, esse é o documento que nós trabalhamos assim, o ano passado na Câmara de Vereadores, e que depois gerou tanto o plano diretor, que é um documento fundamental para que os municípios consigam pleitear recursos para as suas obras públicas. Esse é o primeiro requisito. Se você não tem um plano diretor atualizado e aprovado em tempo, você já não consegue verbas públicas, né? Então esse é um pré-requisito básico. Então os municípios têm que correr com isso, né? E se preocupar com as revisões para não cair nessa negativa de pegar crédito de obras públicas, né? Ao mesmo tempo que se quer que o município cresça de forma ordenada, mesmo que tenha uma série de conflitos, né? Então, por exemplo, nós tínhamos o nosso zoneamento urbano, que é um documento bastante comum e muito utilizado no Brasil, é um documento relativamente simples, zoneado por várias atividades, são atividades, basicamente, são atividades adequadas, toleradas, eventualmente proibidas, para que você possa minimamente, com instrumentação mínima, que é um conjunto de mapas e tabelas, você consiga coordenar a cidade. Não é fácil, né? O Estatuto da Cidade permite que você faça uma série de outros instrumentos complementares para que a gente possa administrar os conflitos gerados de forma orgânica lá e que tem problemas. Então, basicamente, quais são? Tem ocupação de fundo de vale que você tem que resolver a longo prazo, tem encostas que foram ocupadas que você tem que tirar o incentivo dessas encostas, tem áreas de preservação de paisagem urbana, que no caso do Pato Branco tem várias, daí nós temos também que se debruçar sobre isso. Então esses elementos entraram no nosso documento, né? Então, por exemplo, tem outras regiões que você quer extrair economia dessa região, é muito visado, então o seu município pode aplicar a outorga onerosa do direito de construir, ou seja, tirar um pouco de recurso do privado para aplicar, distribuir em obras públicas, facilita bastante então a gestão urbana. Ah, sim, e ela fica mais bonita, fica organizada, fica planejada, já diz todo o nome, né, Adriano? O Adriano ali quietinho. Não, eu tô ouvindo o Osmar aqui. A gente disputa quem fala mais, né? 13, então. Não, nós falamos bastante, mas é porque geralmente a gente tem o que falar, né? Isso é bom. Ainda bom. Então, primeiro eu quero agradecer ao convite, né? E também destacar que a gente está como voluntário, né? O Osmar tem suas atividades como arquiteto, como professor, eu também trabalho no setor privado e a gente, por estar envolvido, né? A minha história profissional começou com planejamento urbano, com urbanismo, mas atuo, né, como arquiteto de mercado. Então, mas a gente não acaba, assim, é um interesse nosso profissional, né, que vai além da questão remuneração. Mas isso é um papel maravilhoso. Porque reclamar é fácil, né? Claro. Então, a gente procura, às vezes, contribuir do jeito que dá também, a gente não consegue, né, fazer tudo que gostaria. Mas, enfim, o nosso papel, acho que aquilo que o Osmar destacou, num processo de revisão do plano diretor, o próprio processo requer a participação da comunidade. Então, é um momento que não é só os profissionais da área, qualquer pessoa deve e pode participar. É claro que às vezes a gente não tem a participação, né? O próprio município
acaba não tendo aquela participação que se gostaria da comunidade, porque é um assunto, às vezes, que, né, hoje ele compete com muitas outras ofertas do mundo moderno, né? Ou seja, as pessoas estão muito mais preocupadas com outras coisas. Mas, no dia a dia, os problemas que a gente enfrenta na cidade, né, os problemas urbanos, eles decorrem da falta de planejamento, muitas vezes, né? Então, esse é um assunto que a gente acaba tendo que, de tempos em tempos, resgatar. Mas eu gostaria de resgatar uma situação que o Osmar comentou, e também destacar a participação da associação da área já no histórico do planejamento urbano. Só fazendo um resgate importante, quando ele falou assim, o ideal seria que se fizesse, né, uma revisão do plano diretor com pessoas daqui. Isso já foi feito, né? Recentemente foi feito justamente porque a prefeitura não tinha perna para isso em função de ter uma Secretaria do Planejamento Urbano que está sobrecarregada. E a gente vem há tempos defendendo a volta do Instituto de Planejamento Urbano. Então, esse processo de revisar a cada 10 anos, eu sempre falo, você não vai no médio a cada 10 anos. Com certeza você vai ter problemas, você tem que fazer acompanhamento anual. Então, na história de Pato Branco, o planejamento urbano começou como um instituto em 97. De 97 a 2000 nós tivemos o IPU-PB, de fato uma autarquia municipal, inspirada no IPUC, né, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, e outros, né, no estado. Você tem uma ideia, Beltrão, há 3 anos, criou o seu IPUB, né, e nós já tínhamos isso há 26 anos ou mais. Por que disso? E acabou que em 2000 acabou aquela gestão e se encerrou. Mas a área, né, e aí é importante ter a participação da associação, num processo eleitoral seguinte, nós chamamos os candidatos para se comprometer com a volta do IPU-PB. E conseguimos, né, um objetivo, não num formato do Instituto, mas acabou tendo esse papel de criar, recriar, ou pelo menos dar condições para que houvesse profissionais pensando no planejamento urbano. Tanto é que, nesse período, foi feita a revisão do plano diretor com profissionais daqui, com apoio da associação, da UTF, de várias outras entidades. É uma união grande, né? Porque demanda esforços, né? Então, nós já tivemos um exemplo naquela época. Só que aí, com o passar dos anos, a cidade cresceu e muito. Então, a demanda por edificações, por aprovação de projetos, loteamentos e tal, isso tomou muito mais o dia a dia da Secretaria de Planejamento Urbano, que a gente defende que é necessário existir uma certa diferença, né? Porque se você tem a tua missão maior, que é fazer planejamento urbano, e no dia a dia você está atendendo o balcão, não dá para exigir daquela estrutura das pessoas que estão ali, do secretário, dos profissionais da prefeitura, que consigam fazer as duas coisas. Você não tem foco, né? Então, e outra, as demandas diárias, e não é só nessa secretaria, né? As demandas diárias em qualquer município, elas vão absorvendo. Então, eu já trabalhei em prefeitura, a gente sabe como é que é. Você está com um extintor nas costas. No dia a dia você está pagando. E era necessário, muito necessário, então, né, Adriana? Porque estava travando também, né? Esse conflito, né, de situações, de falta de foco, ele acabou que, né, obrigou na situação anterior, na gestão anterior, fazer a contratação. Não tinha outra alternativa, até como o Osmar falou. Então, ou você faz uma revisão, ou você depois não tem recurso. Então, é aquela situação, óbvio, não tenho como fazer, tem que contratar. Mas existem situações que é diferente. Você fazer com pessoas daqui, com uma estrutura daqui, de maneira permanente, é um outro olhar. São pessoas que estão aqui. Enfim, é o que tinha para o momento, foi feito e enfim. Mas não dá nem para reclamar, porque olha só, vocês dois já são super competentes. Eu creio que vai ter pouco ajuste. Não é, mas é que nós não fizemos o plano de... Sim, vocês só fizeram... Nós participamos da revisão. Mas isso é muito pouco, porque é um assunto muito complexo. Então, o que a gente defende, e a gente está, né, resgatando algumas situações, e agora com o plano de mobilidade, é que você tenha a volta do Instituto de Planejamento Urbano focado em planejamento. Você não adianta fazer o plano diretor se a gestão seguinte não seguir, né? Então, existe um pouco de, assim, parece que está tudo ali, mas não está. Porque você precisa implementar. E aí quem que acompanha isso?
Então, você tem que ter uma articulação entre o poder, né, o setor público, privado e tal, porque é interesse da própria comunidade que isso aconteça. Que isso aconteça. Mas as demandas do dia a dia vão tirando o foco. Então, a gente está vendo na questão da mobilidade, que também foi feito um plano no ano seguinte, com a mesma situação. Então, Pato Branco não é mais uma cidade, né, que você resolve fácil as coisas. Pato Branco, né, tá aí quase com 100 mil habitantes. Se pegar a população flutuante, passa disso. Num trânsito complicado, numa topografia que não se resolve fácil o trânsito, né? Agora, né, para vir para cá, a gente, né, pega um trânsito ali, apesar de que já está encaminhada uma solução, mas ela tem que se integrar com a própria... Por isso a importância da mobilidade para ela, né? Então, aí que tá. Só que essas situações a gente não pode simplesmente fazer e estar num mapa, num papel e estar ali num plano. Isso aí tem que acontecer. Você faz o acompanhamento semanal, mensal disso, porque você tem um plano. Agora, para o plano virar projeto, tem uma diferença grande, tem um tempo grande. Então, o importante, eu acho que Pato Branco passou da hora de resgatarmos isso. Nós temos que pautar esse tema. A gente vem discutindo até com a Câmara, com o próprio Executivo, né, em conversa. A gente está apoiando ali a Secretaria do Planejamento Urbano, justamente para que a gente consiga resgatar esse pensamento. Nós já tivemos um planejamento urbano. Há 27 anos atrás a gente já tinha isso. Então se perdeu. Né? Então não dá mais para achar que uma secretaria vai dar conta de tudo. Perde-se o foco. Né? Até porque é enorme o projeto em si, já é todo ele enorme. Só numa reunião que eu fui de mobilidade lá em São Roque Chupim, que eu pertenço, só o projeto de mobilidade eu fiquei de queixo caído. Então pense em somar tudo isso, né? A grande complexidade é você fazer o ajuste, né? Com o caminhão andando, né? Porque às vezes, ou seja, a cidade está acontecendo, nessa revisão de legislações, por exemplo, zoneamento urbano, né? Você tem interesse que a cidade cresça para um lado ou para o outro. O município, por sua vez, ele tem que fazer investimentos para que de fato absorva esse crescimento urbano, para que isso aconteça. Pato Branco tem 96% da população urbana, então é um fato que não volta atrás, né? Nós temos uma série de dificuldades já postas, por exemplo, né? Ou seja, nós temos uma série de morros que nós temos que tirar o incentivo, né? Tem umas regiões que ainda a gente pode incentivar, é isso que foram feitas. Você tem fatores, por exemplo, de mobilidade, então, que se você coloca uma série de edifícios ali, você começa a atravancar a mobilidade. Então, vamos dizer assim, o equilíbrio é tênue entre você fazer um incentivo, né, da edificação, uma edificação a mais, né? Então, se nós pegarmos a legislação que nós aprovamos, que a comunidade aprovou no final do 24 ali, basicamente todas as regiões foram dado incentivo, né, de aumentar o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação e aumentar o potencial construtivo, basicamente uns 20% da cidade, né? Aumentou mais ou menos umas 400 quadras o território da cidade, né? Evidentemente que nós não olhamos para o território específico, porque ali a gente não olha assim, a gente olha no geral para tentar estabelecer um crescimento, né? Nós temos que cuidar ainda também do crescimento dentro da bacia hidrográfica, por causa de esgoto, né? Para facilitar o processo. Um crescimento, mas um crescimento que se viva bem, né? Que seja ordenado. Então, né? hoje a gente observa, por exemplo, Pato Branco, que horas de rush, você tem um problema já de estrangulamento do sistema viário, né? Então, Pato Branco, nos últimos 20 anos, entrou 25 mil carros, né? Então, se você pegar a renda per capita de Pato Branco, ela é alta, em termos do IDH, né? Claro. Então, a pessoa tende a quê? Pegar o carro velho e trocar para um novo, e quem tem moto comprar carro, e quem anda a pé comprar moto, né? Então, esse é o processo que acontece. Né? O que nós temos que auxiliar o executivo e, enfim, enxergar de forma técnica, né? É que todas as ações sejam minimamente interligadas, planejadas, porque o recurso público é escasso, né? Então a gente quer que que os governantes sejam de qual viés forem, né? Que a gente consiga, né, dar uma certa leitura e estabelecer, olha, aqui está correto, continue, olha, é melhor você revisar. Então esse é o procedimento técnico que a gente tem feito esse olhar na parte de urbanismo, que é o nosso objetivo de formação. Por isso a importância, né, de, como o Adriano citou, de se fazer essa revisão com menos tempo, né? Porque 10 anos, o que tinha que dar de errado em 10 anos, então... Que a revisão, assim, a gente pensa, não, está andando e aí daqui 10 anos a gente conversa. Não, a cidade está acontecendo no dia a dia, né? É um organismo vivo.
Então você precisa, por exemplo, o trânsito, agora tem um plano de mobilidade que, né, também por uma série de situações, né, há necessidade de compatibilizar uma série de aspectos ali. Mas, do ponto de vista do dia a dia, o cidadão quer saber como é que resolve aquele cruzamento que trava a vida dele. Não é só um 58, né? Então, assim, tem projetos importantes acontecendo. Então, eu sempre digo assim, é importante ter a grande obra, né, necessária, né, a gente precisa, mas tão importante quanto a grande obra é termos pequenas, né, dezenas de pequenas ações que você destrava o cruzamento do bairro, aquela esquina, aquela rua que não está com calçamento, que ela pode servir de um eixo. Então, esse olhar é olhar permanente. Então, tipo, vamos revisar, daqui 10 anos a gente conversa. Não, isso não existe. Às vezes é uma troca tão pequena de uma via que soluciona tudo, né? Mas de mão, né? Às vezes, para que isso aconteça, tem que estar focado nisso. Eu falo porque a gente teve uma experiência de 97 a 2000, quando eu trabalhei e comecei minha profissão na área, né, como urbanista. Não imaginava trabalhar na área pública, foi um acaso. E assim, aprendi muito, né? Ou seja, depois a minha vida se encaminhou para o setor privado. Mas, enfim, a gente não tem que entender que para que você, de fato, destrave as coisas, né, talvez seja melhor fazer com que elas não travem. Ou seja, se eu posso evitar que elas travem, eu preciso estar correndo na frente. Na verdade, a gente nunca está na frente da cidade, a gente sempre está um pouco atrás. Claro. Porque Pato Branco cresceu demais. Então, a questão é uma visão de gestão pública. No que se trata, no fundo, é isso. É um novo olhar sobre o que tem que ser feito. E eu defendo o seguinte, na área privada, né, Osmar, o arquiteto ele é o cara da criação. Então, a minha ideia é minha ideia, e tem que ser ideia. O que eu preciso dizer não é plágio. Ou seja, a gente quer que a nossa ideia seja, né, aceita, enfim, e que saia da gente. Mas na área pública, não interessa de quem é a ideia. Interessa que se a ideia é boa. Se foi feita há 10, 20, 30 anos, se foi do outro, se foi do anterior, não interessa. É o que eu falo. Pato Branco é um trem embalado. Não dá mais para esperar que a cada 4 anos esse trem pare na estação e o prefeito embarque. Seja quem for, estou falando da história, né? Sim, no Mas geral. o que eu acho que é importante a gente começar a entender que é preciso ter a volta do Instituto, às vezes a sociedade, né, o setor privado tem que se organizar, às vezes, né, em forma de um conselho, algo que a própria associação empresarial está pensando, e isso aí tem que criar uma união. Por quê? O que eu falo, a questão não é qual o projeto de cidade que o próximo prefeito, quem for, tem. Qual o projeto de cidade que se tem para o candidato a piloto desse trem, dessa cidade. Então, é diferente, é totalmente diferente. Isso, teoricamente, deveria ser o plano diretor. O que é um plano diretor? O plano diretor faz um paralelo com uma analogia com o setor empresarial. Então, planejamento estratégico, vamos falar de gestão. Sim. Planejamento estratégico, tático, operacional, enfim, precisamos ter uma visão de futuro. Ok, beleza. As coisas vão ser planejadas. Mas à medida que a empresa vai andando, pode mudar o presidente, o CEO, como quer falar, o cara não pode chegar lá e de uma hora para outra desconsiderar. O que estava andando, como é que era? É um rumo, né? Às vezes, por qualquer motivo, o chefe lá não está mais na frente. Como é que era o processo da empresa? Na área pública, a gente sabe que isso não acontece. Teoricamente, o plano diretor teria que fazer esse papel. Se é um plano diretor, lá tem muitas das coisas que são importantes, mas não interessa quem é o prefeito. Não interessa. Ela precisa funcionar. E não é Pato Branco. O Brasil é assim. Sim. Só que a pergunta é o seguinte, gasta-se um horror, muitas vezes, para fazer uma revisão do plano diretor, aí você não tem aquilo, de fato, sendo utilizado. Porque às vezes da própria, né, a gestão acaba não conhecendo. Por quê? Porque às vezes a coisa às vezes ela não é muito objetiva, né? A gente entende muitas vezes que o plano diretor acaba tendo um diagnóstico muito grande, muita informação que do ponto de vista prático não se usa muito. Então eu sempre vejo assim, defendo muito a questão do planejamento, mas eu também vejo a urgência das coisas, porque senão é que nem obra, você pode planejar, o ideal é que você compatibilize tudo, mas tem coisas que você resolve na obra em andamento, por mais que você planeje. Não tem jeito, senão depois sai errado. No setor público, né, o ideal seria que se tivesse algo assim, você
ter um rumo. Bom, a cidade é essa aqui. Agora, não é os técnicos somente que vão pensar. São os técnicos, os empresários, a comunidade organizada, que, teoricamente, né, seria fruto dessas audiências públicas. Enfim, esse norte, ele deveria existir. Então, a gente não pode mudar a orientação da bússola a cada 4 anos. Pato Branco já não pode mais se permitir isso. E quais são as surpresas que nós temos aí, positivas e não tão positivas, ao olhar de vocês, sobre esse plano diretor já apresentado, já aprovado, né? Ele entrou em operação, ele foi aprovado no final do ano passado, e ele entrou em operação no primeiro de fevereiro do 25, né? Qual é os mecanismos, então, que são, vamos dizer assim, os pré-requisitos, né? Eles são dados pelo Estatuto da Cidade, tanto quanto pelo Paraná Cidade, né? Então, vamos dizer assim, a partir do nível tático, o que eu posso fazer para poder gerir esses interesses sociais, né? Então, um mecanismo que foi aprovado, né, é, por exemplo, estudo de impacto de vizinhança. O que é isso? Quando eu tenho um grande empreendimento a ser feito, uma rodoviária, um shopping center, um empreendimento de grande porte, se exige, então, que se faça um estudo de impacto da vizinhança, porque você pode mudar substancialmente o trânsito naquela região, você pode sobrecarregar, então você pode ter, tem essa natureza, você pode ter um impacto ambiental, você pode ter impactos de ordem de emissões gasosas, né, emissões sonoras e tudo mais. Então, há um conjunto, um regramento de uma legislação específica, Pato Branco tem esse estudo de impacto de vizinhança, para que se estabeleça qual é o tipo de impacto e qual é o tipo de mitigação que vai ser feita, né? Certo. Você não consegue resolver todos os problemas, mas então você tem que dar uma contrapartida, né? Claro. Então, quem está fazendo o empreendimento, né? Então, essa é uma situação. Com relação a uma legislação que nós já tínhamos e que ela foi um pouco modificada, é a lei do zoneamento urbano, né? Então, basicamente, nós estamos falando de taxa de ocupação, nós estamos falando de coeficiente de aproveitamento, né? Entrou nessa variável a questão de gabarito, ou seja, de altura, né? Então, tem alguns municípios, por exemplo, que estabelecem um gabarito livre, não tem fim e altura, né? Pato Branco não precisa desse sem limites. Nós temos que colocar, a comunidade achou por bem colocar um limite, né? E acima disso, né? Acima do coeficiente máximo de aproveitamento, você ainda pode fazer, mas tu tem que ter uma outorga. Acima da altura máxima, você pode até construir, mas nós colocamos uma outorga. Né? Então tem alguns eixos de adensamento que foram criados na cidade, né? Que já tinham sido algumas experiências anteriores, também foi permitido, ou seja, como as vias são mais largas, entre aspas, né? Com muitas ressalvas, você permite um pouco mais de adensamento. E se você, empresário, quer de fato construir mais do que o máximo, você tem uma outorga. Né? Então, não ficou tão engessado assim. Isso. Na verdade, o que acontece? Esta outorga, por exemplo, você tem então um limite também, já vai ter um limite máximo nessa outorga. Isso aí você pode pagar diretamente ao município, uma forma de cash, por exemplo, é uma forma. Outra forma, você pode fazer uma parceria público-privado, ou seja, eu faço esse pagamento reformando a tua escola ali no fundo que está precisando, beleza? Legal. Perfeito? Então, esse é um mecanismo pelo qual o município também aceita, né? Existe uma outra legislação que é da outorga onerosa do direito de construir, ou seja, tem uma tabelinha lá. Essa tabelinha foi muito questionada pelos empresários, né? Ela está sob revisão, ou seja, a gente lá na legislação do ano passado, a gente deixou por 1 ano e meio, provavelmente, né? Correr se de fato vai ter liquidez, ou seja, vai ter interesse em função do valor. Esse valor que vai ser arrecadado pelo município, o que o município faz? Vai para um fundo, e do fundo vem um conselho para a destinação desse recurso público. Certo? Então, o município tem que estar transparência. Eu defendi à época que o empresário que participar do processo do cash, né, ele pudesse também participar desse conselho, porque às vezes tem coisas na própria rua que ele tem que ser tem problemas que eventualmente esse conselho não venha contemplar ele mesmo que pagou. Então, ou na mediação, coisas parecidas. Um fator que é bastante relevante, que já acontece há décadas no Brasil, que é daqueles exemplos de sucesso e frustrações, né, que estão no documento, é que nós, por exemplo, nós temos uma série de ocupações de fundo de vale de Pato Branco, né, nos nossos rios urbanos aqui, e que a legislação federal do Código Florestal estabelece 30 metros e não tem outra situação, é 30 metros e ponto. Aí qual é a situação que tem? Você pode fazer transferência do direito de construir, ou seja, o cidadão que está pagando 40 anos em IPTU lá, ele tem o direito
né, de eu usufruir daquele bem. Certo. Mas tem um conjunto de legislações ambientais que vão cada vez mais restringindo, né, em função da nossa desocupação irregular, orgânica e aleatória durante décadas, né? Então, essa legislação vem dizer o que hoje para você? Vem dizer assim, ó, menos que 30 metros, tem que criar um conjunto legislativo que a gente pode entrar daqui a pouquinho na matéria, né? Mas hoje são 30 metros. Se o meu lote tem 40, eu 5 de recuo na frente e morreu. Sim. Então, eu posso... Então, da onde que eu tiro a transferência do direito de construir na cidade de Pato Branco hoje, que outros municípios também devem ter esse caso. Hoje nós tiramos o incentivo de Fundivale, que é o caso dos 30 metros, né, que ele pode transferir, ele não perde o direito, né? Ele tira das áreas de encosta, das áreas urbanas de encosta, ou seja, uma inclividade, a lei 6766 fala, 79, fala que tem inclividade acima de 30% não pode se construir. Então, na verdade, Pato Branco, metade de Pato Branco não poderia existir para essa legislação. Entretanto, fora mapeado pela consultoria uma série de áreas que têm lotes, mas que estão nessa faixa de tirar o incentivo, né? Então, acontece, o cidadão ele pode construir muito menos do que ele poderia construir na legislação anterior, e o restante ele pode transferir para uma área onde que pode receber essa outorga. Certo? Então ele pode fazer essa permuta legislativa, digamos assim, né? E ainda ele tem uma área, por exemplo, nós temos ao redor pois assim, as ocupações urbanas, né, da América Latina, portuguesa, espanhola, o que acontece? Vamos observar que sempre é ao redor de uma igreja, um comércio e uma praça. Ponto. Com certeza. Ponto. O que nós temos aqui com relação à nossa igreja matriz aqui do Pato Branco, né? Nós queremos manter essa área do centro histórico não construída, né, para não disputar espaços ali. Então nós temos algumas quadras, né, precisamente essa é a quadra da igreja. Isso, em torno ali tem algumas quadras. Então nós fazemos o quê? Para não penalizar os proprietários, né? Nós pegamos uma parcela daquele potencial e ele pode transferir diretamente. Certo? Ele não permite construir, mas ele pode transferir. Perfeito. Então é um caixa econômico que ele tem. Outra coisa que tem, ele pode transferir mais uma parte que ele não construiu, ou já construiu um prédio baixo, ele pode transferir mais um pouco do potencial que ele poderia construir, aí ele não constrói, porque a obra já existe, ele não quer construir, ele pode também transferir. Só não é repatriável. Certo? Então, ou seja, uma vez que você transferiu, né? Então você tem, por exemplo, esse exemplo aí, é um exemplo que acontece há décadas em cidades maiores, em que a pessoa quer construir um pouco mais em outro lugar, né? No próprio terreno, ou vender, né? Ou então o que nós estamos agora em aberto são algumas um rito legislativo que é como é que a gente faz. Se ele for transferir, ele transfere num pacote só. Ele pode fatiar isso aqui, ele pode segurar isso como um banco de dados, como um potencial econômico no bolso, que ele pode vender picado. Então, basicamente, o que a gente está assim, desenhando essa legislação complementar, né? Pode ser via decreto ou via legislação complementar, aí depende do jurídico lá para nos orientar, é que essa estruturação, a gente pensa sempre na possibilidade de que isso aí não caduque, ou seja, o bem esse potencial sempre será desse proprietário. É melhor que fique flexibilizado, que ele não seja vender para uma unidade só, ele até pode vender para vários, né? Mas basicamente é o quê? Fazer uma escritura pública sobre esse bem, né? Levar a registro em cartório, porque ele vende uma vez só, né? Então aquele terreno permanece desse proprietário. A única coisa é que ele não pode mais construir sobre o terreno. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai pode até, se quiser doar para o município, ele pode, né? Então, isso é a legislação atual, né? O que nós temos com relação a novidades é que os municípios podem ainda, na área que perdeu a função de APP, né? Ou seja, já tem esgoto, já tem luz elétrica, já tem ocupação de 30, 40 anos lá, aquela coisa toda. O município pode legislar, né? Com anuência ambiental, tudo certinho, tem todo um rito processual, e que isso, em vez de 30 metros, pode chegar a 5. Mas... Isso ficou em aberto. Certo. Mas está em aberto. Isso está em aberto. Então acontece, o que nós estamos falando, eu e Adriano, né? Para o município, para o executivo, tanto para os outros agentes públicos aí. Veja, se é interesse de vocês discutir a matéria, nós ajudamos. Nós só não puxamos fila. Até porque no plano diretor existiu essa preocupação, né? Claro. Assim, até resgatando ali o que o Osmar falou. Você tem um tempo para fazer, num modelo que assim não é algo tão flexível, né?
Mas, enfim, é o que se tinha naquele momento. Nós resgatamos a situação e, da mesma forma que você pensa a cidade do ponto de vista da construção, que geralmente vamos crescer, Sim, você pensa sim. somente em obra, né? Claro. Então, vamos crescer, obra e tal. Mas, assim, existe a questão ambiental da cidade. Então, essa questão é que o Osmar estava falando de você poder transferir direitos e tal, o cara que tem um lote perto do rio, mais uma questão histórica. A gente também tem que resgatar a história, né? Entender a história para não cometer os erros no futuro. Então, essa questão do Rio Ligeiro e Córrego Fundo, né, passam aí de 30 anos, quase 30 anos, na verdade. Na época que a gente estava falando do IPUPB, isso em 97, 2000, a gente, né, já compartilhei com o Osmar isso aí, com outras pessoas também, e a gente resgatou isso na revisão do plano diretor, de entender que é o momento também para você pensar a questão ambiental, ou seja, nós não podemos só pensar em edificações, né? Mas temos que pensar como é que estão nossas praças e tal. Mas nós temos um rio que historicamente, né, ele foi renegado, ou seja, o rio no processo de ocupação de Pato Branco, isso lá há 60, 70 anos atrás, subterrâneo, né? Não, o rio ele era, né, bastante sinuoso e, na verdade, quando se traçou a malha viária, que é uma questão histórica, os lotes, né, ficaram com nos fundos de alguns lotes ficou o rio. Fundo de lote é lugar de entulho você joga fora, joga no rio. Por que que o patobranquense não tem esse apego ao rio? Porque na memória coletiva ele é esgoto. Porque nunca foi um rio que eu passo numa marginal. Nós, claro, não tínhamos talvez um rio com essas dimensões, mas enfim, é um córrego interessante, poderia ter sido, né? Poderia ter sido uma bela lagoa no centro. Existe uma questão histórica de relacionamento da cidade, do Pato Branquense com os seus fundos de vale, com o rio, que a cidade também é isso, né? Não podemos esquecer disso, né? Temos bons parques e praças e tal, mas em algumas situações como essa, é algo que você, né, lá atrás poderia ter sido resgatado, era uma proposta que nós tínhamos há mais de 20 anos atrás, de pegando naquilo que o Osmar estava falando, os lotes que são marginais, né, lindeiros ao Rio Ligeiro, a gente tinha proposto isso em 97 a 2000, que você tivesse, nem estava se falando em revisão do plano diretor, nem estatuto da cidade tinha, mas era uma proposta que poderia fazer, claro, dentro de um formato legal, a possibilidade de você transformar aquele fundo de lote com uma cessão de uso, né? E aí que vem aquilo que o Osmar estava falando, existe base legal hoje, né? Porque existe a legislação que permite os municípios a fazer um plano ambiental, aprovar no estado e resolver essa questão. Então, na verdade, o que precisaria, isso ficou em aberto, é um zoneamento, né, para os lotes lindeiros ao rio, de uma maneira que você pudesse integrar aonde é possível, resolver o problema daquelas edificações ou lotes que, como ele falou, eu tenho 30 e aí mais 5 estou fazendo. Você foi o lote, faça o que com isso? Nós temos alguns até meio no centro aqui, que tem o quê? Uns 8 metros só de profundidade e o fundo é rio. São situações, claro, não são todos os lotes claro. que serão possíveis, mas esse olhar é uma solução. Nós temos que mudar e sair um pouco da visão legalista, ou seja, porque está na lei. Não, mas espera lá. Mas se a gente for ver, a realidade é essa realidade ela continua por décadas, e não é só Pato Branco, né? Várias situações no país. Mas a pergunta é, onde é que ficam os arquitetos e engenheiros? Então a gente tem ideias, mas muitas vezes quem legisla não tem a visão técnica. Então nós precisamos assim, espera lá. O que nós fazemos com esse problema? Não vamos falar sobre, vamos deixar a coisa assim. Por quê? Porque não tem base? Não, nós precisamos discutir, né? Não é eu, Osmar, é a comunidade como um todo. E essas pessoas que estão ali, elas têm a sua realidade, muitas vezes, é aquele lote, é o que ela tem. É herança da família. Então, como resolver isso? Tem que buscar soluções. É para isso que existe a arquitetura, engenharia e urbanismo, né? Teoricamente é para isso que existem os profissionais da área, e não é só da nossa área, é multidisciplinar de outras áreas. Ali é uma soma de profissionais, né? Existe saída para isso. É preciso querer resolver isso com outro olhar, com uma outra dinâmica, com zoneamento ambiental em pleno centro de Pato Branco, para resolver isso aí, né?
Então, são coisas que estão em aberto ainda. Nossa, você fez um artigo, né? Você trouxe uma revista que você publicou, né? Isso, eu fiz um artigo aqui para quem tiver interesse em observar esse material que nós produzimos, né? Relativo a todo o processo. Na verdade, a gente está tentando apresentar dentro desse artigo aqui como é que aconteceu a nossa ocupação brasileira, né? Então, por exemplo, você pega, por exemplo, o norte do Paraná, que é um outro tipo de população, a nossa imigração, digamos assim, do Rio Grande do Sul, a nossa população aqui tinha um tipo de cultura e um tipo de viés econômico, né? Você pega, por exemplo, o norte do Paraná, é um outro processo de ocupação urbana, né? Com outra população, né? As cidades inglesas, as Garden Cities, né, tem outra experiência, né, bem mais sucedidas, ou seja, os conflitos, né, e os erros que tiveram nas cidades inglesas, né, eles apresentaram um novo estudo lá, que seriam as cidades inglesas, as Garden Cities, e aí o Norte do Paraná é um exemplo, né, que acontece, Goiânia, né, por exemplo, você pega, por exemplo, Belo Horizonte, é uma cidade que, com o advento do automóvel, Ouro Preto não poderia ser mais a capital, teria que ter uma nova cidade, né, mas basicamente as cidades são engolidas pelo crescimento urbano, né, muito mais do que foi planejado por qualquer prancheta de qualquer arquiteto urbanista, né? Aí, então, esse processo, digamos, nosso aqui, do Sudoeste Paraná, especificamente Pato Branco, se vocês pegarem na história, né? Pegaram o livro lá do Citilo Votolini, que foi o nosso colega lá na universidade, ele relata lá que o filho do Francisco Beltrão fez um traçado para Pato Branco, né? Paralelo ao rio. Então, na verdade, hoje, se aquele plano lá tivesse sido executado, nós teríamos um bulevar, né? De 30 metros cada lado desse rio, certo? Então, basicamente, talvez pela abundância das águas, né, a população não se preocupou muito, né? Se tivesse escassez e tudo mais, ou outro tipo de colonização, a gente talvez tivesse um outro tipo de cenário de cidade, né? A nossa dificuldade também é muito questão de topografia, né? Era improvável, né? Então, por exemplo, quando se fala em ocupação territorial do Sudoeste Paraná, você fala muito em Mariópolis, que seria o centro do Sudoeste. Basicamente, você vai observar que as ruas são muito mais largas. Por que a cidade lá não cresceu e aqui cresceu, né? O futuro tem por ofício ser incerto, né? Então, seria Clevelândia também, né? Acho que é uma das mais antigas, Clevelândia e Palmas, né? Isso, são cidades antigas e tudo mais, tem o fator econômico e tudo mais. Mas então observa que nós crescemos de forma muito aleatória com esses problemas urbanos, as décadas foram se passando e isso não foi muito preocupado, não era preocupação de muitos, agora é um problema, lá de trás. Então, uma coisa que entrou agora, um fator novo que entrou agora nessa legislação é a Via Parque. O que vem ser essa Via Parque? Nos novos loteamentos que ainda dá para salvar, então aí você consegue fazer os 30 metros e colocar uma rua. Então não existirá mais em Pato Branco, por exemplo, lotes de costas para o rio. Vai ser sempre uma via. Perfeito? Mas isso até os novos loteamentos acontecerem, os trechos de rio também não são grandes, compridos, né? Tem mais são poucos os loteamentos que vão acontecer ao longo do rio, mas ainda vão acontecer. Então, vai ser resolvido esse problema, né? Mas, de qualquer modo, assim, então a gente está muito no processo de mitigação dos erros do passado, né? E tentando colaborar com o processo do crescimento da cidade, induzir para que essa cidade cresça ao longo de eixos. Basicamente, nós estamos no nosso território, ele está exprimido com relação ao território de Vitorino, né? Nós estamos imprimido com relação ao território que vai para Mariópolis, né? Então lá em cima do trevo da Patrolinha, então nós temos que crescer ao norte, né? E daí temos a leste, por exemplo, nós temos a dificuldade da bacia hidrográfica ficar fora, se crescer muito, sai fora da bacia hidrográfica, tem problemas de esgotamento sanitário e tudo mais. Então, o nosso viés de crescimento será sempre para a região norte da cidade, né? Então, além disso, esse crescimento tem outros fatores novos acontecendo, por exemplo, é o caso dessa modernização da BR-158, que provavelmente... Esse desvio também, caminhões e tudo mais. Esse desvio, então tem coisas dinâmicas acontecendo no processo, a gente tem dificuldades, por exemplo, na questão temporal, né? Porque qual é a situação que tem? Você começa um planejamento de uma via como essa, né? Mas você não sabe quando tudo termina, né? Eu observei, por exemplo, o viaduto do Patinho, né? Se passaram mais de 20 anos desde que eu ouvi falar do viaduto até acontecer o trevo, né? Até acontecer o viaduto. Então, eu diria o seguinte, esse lapso também interfere no nosso planejamento e como é que a gente acelera ou desacelera, né? Uma coisa que também tem bastante dificuldade com relação ao planejamento é uma BR, por exemplo, um 58 no meio da cidade. Qualquer BR no meio da cidade é um problema. Né? Então, essa transposição, você pode até legislar permitindo, por exemplo, a gente criou um critério
critério de legislação da BR, ao redor da BR, que a gente imagina que será o futuro, o centro da cidade daqui a 50 anos, né? A gente incentivou até chegar a 24 pavimentos, né? Olha, que legal. Isso. Foi uma proposição. Uma sacada boa, né? E daí nós criamos... uma avenida enorme. Isso. E... Então, ao redor dessa via perimetral, por exemplo, você pega, por exemplo, exemplos que deram errado, por exemplo, própria Curitiba, né? Você tem linhas, vias arteriais lá, que foi dado muito incentivo para a edificação, só que aumentou muito o valor econômico, então aquela linha lá não ficou para transporte coletivo, porque a economia abraçou aquela via, né? Então aqui nós estamos fazendo o quê? Tentando dar incentivos dessa natureza, aplicando o mínimo de outorga onerosa para que de fato ocupem. O município também tem que colocar infraestrutura, porque já que você está incentivando, né, você quer receber mais IPTU, ou seja, que construam mais. Mas não dá para construir em ruazinhas muito estreitas. Então nós temos esse problema também em Pato Branco. Esse detalhe da questão do plano diretor, né, do momento da revisão do plano diretor, esse é o momento que, como o Osmar falou, sempre se teve a visão de que o norte é o futuro, né? Então, nesse processo até, né, a área estava encabeçando isso, né? Eu, Osmar e mais outros profissionais juntos, né, pela associação. Nesse processo de revisão do plano diretor, nós fizemos algumas proposições, né? Mesmo tendo um formato assim da consultoria, a gente teve espaço, né? Na época o secretário Gilmar, que era o secretário de Planejamento Urbano, conseguiu esse espaço, a gente, né, pleiteou que a gente precisava, né, passar a visão nossa dos profissionais de Pato Branco, profissionais, construtores, enfim. Porque a ideia inicial era fazer um super adensamento no centro. Claro, se aumentou a questão construtiva, enfim, mas sempre vai existir um preço a pagar, né? Ou seja, quando mais eu adenso, né, eu aumento 20% o potencial de cada lote, mas eu não aumento as ruas em 20%. Então, o trânsito que já é complicado, né, tende a piorar. Mas nessa situação de puxar ao norte, quando o município faz o plano diretor, né, ele teoricamente coordena, é o momento que ele pode, assim, eu quero induzir o crescimento. Então, essa questão que o Osmar comentou ali no eixo da BR, que já estava, né, já se falava na municipalização, esse incentivo a mais, né, foi uma proposição local, né? Veio uma proposição local de profissionais daqui para que aquilo ali, naquela área onde já tem o Sicredi, tem a Arena, né, tem uma série de novos comércios começando a acontecer. A ideia era criar um eixo, desde ali do fórum, passando pelo Sicredi, ali por trás, indo até o shopping. Ou seja, ao invés de fazer algo como foi feito em Londrina, por exemplo, na Gleba Palhano, você tem lá um quadrado de 1,5 km por 1,5 km. Você tem lá umas 40 torres, uns 40, 50 pavimentos. Então, ao invés de ter um formato concentrado, a ideia inicial era fazer um grande arco, né, que fizesse essa ligação desses pontos, até com liberação de gabarito. Ou seja, aquilo que o Osmar tinha comentado, né, de que no centro houve uma série de questões que levaram a isso aí, do ponto de vista técnico, paisagem urbana, uma série de situações, e mesmo assim, né, Osmar, tem lugares que vai para 30 pavimentos. Então, assim, houve uma contemplação legal para essas situações. No caso do norte, é uma forma de você incentivar e fazer com que a cidade de fato venha. Que se você tem uma área que ainda... Estamos dando um norte. Não, porque como é que você faz a coisa acontecer, né? Você precisa incentivar que o mercado imobiliário tenha essa possibilidade. Se você concentrar tudo no centro, né? Então, estamos loucos aí, né? Só cabe uma ressalva aqui com relação, veja, nós tentamos enxergar a cidade espraiando ao redor do centro, criar um centro expandido. Ou seja, à medida que eu construo lá no Santa Terezinha, na região da Igreja dos Ucranianos, mais, né, do centro. Isso, eu permito então que esses prédios novos, né, você veja que nós incentivamos adensamento até aqui na BR, aqui para cada rodoviária
rodoviária, ou seja, até na BR-158, certo? Expandimos a zona central. Então, você observa que já está acontecendo alguns edifícios. Então, você observa o seguinte, à medida que eu espraio um pouco a cidade, eu permito que essa hora do rush, no termo de mobilidade, não aconteça, ou aconteça num intervalo de tempo mais longo. E de uma maneira mais tranquila também. Vai acontecer, mas não é aquele caos, né? É porque você super adensa, né? Exato. Eu lembro que na época eu entrei em contato com o IPU de Londrina, que é o Instituto de Previdência lá. Eles têm, por exemplo, Londrina é bastante verticalizada, mas ela tem uma área que foi liberada a gabaritos, que é nessa Gleba Bacalhano. Na área central tem limite, mas mesmo assim houve um superadensamento. Esse superadensamento, o preço a pagar é o trânsito. Isso é inevitável, não tem, isso é matemático, né? Não é o desejo, isso acontece. E para quem está acompanhando a gente, vocês viram que se nós ficássemos aqui mais 2 semanas falando, tinha tema. Então, assim, você que quer saber um pouquinho, ó, confere lá essa revista consegue aonde? Essa revista consegue com a Associação de Arquitetos, né? Eles têm a versão online que a gente pode... área também. Na área a gente pode disponibilizar para vocês aqui, para vocês passarem para os assinantes, enfim, para os seus seguidores, né? Então é um documento que basicamente dá um retrato bem sintético da ocupação territorial do Brasil e o nosso cenário que nós fizemos da revisão do nosso documento aqui, né? Nós tivemos, só para fechar aqui, nós tivemos assim a situação de apresentar, por exemplo, o projeto da comunidade, depois tivemos que fazer alguns ajustes, né? Então o que ficaria de recomendação para quem, alguém nos está assistindo e queira fazer, os municípios de todo o Brasil aí queira fazer a sua revisão, né? Eu diria o seguinte, cabe o exemplo que o Adriano está falando, que teria que ter um instituto de planejamento, se organizar para isso, né, necessariamente, e aí é isso que nós estamos nos organizando, para ter esse instituto novamente, para a revisão do próximo, certo, a gente seja mais assertivo, ou seja, tem menos arestas a parar, né? Ou seja, os profissionais das suas cidades vão saber ler melhor do que uma consultoria externa dos seus problemas, isso é um fator. E outro fator que eu diria que é bastante relevante é que a gente possa, assim, conhecer com as experiências do passado, evitar que esses novos erros, né, ou eventualmente erros que possam acontecer, a gente consiga atenuá-los, né? E ao mesmo tempo, né, a gente tem uma série de legislações que são complementares, né? Por exemplo, o Pato Branco aqui nós citamos, que é, por exemplo, o uso racional de águas, né? Então, por exemplo, nós na Zona Sul temos o problema de tentar tirar um pouco o adensamento para que possa infiltrar um pouco mais de água, criar bacias de retenção para que os nossos centros urbanos não alaguem. Nós temos histórico de alagamento, né? Então tem alguns mecanismos, né? A gente tem a pressão econômica do loteador, mas ao mesmo tempo a gente tem o bem-estar coletivo, que a gente tem que tomar cuidado. Né? E nós estamos com uma pauta aqui, digamos assim, complementar a essa legislação, né? Que a gente está tentando auxiliar o município. Então, por exemplo, agora, só para nós fecharmos a questão do plano de mobilidade, nós estamos em processo agora de fechamento. Eu e o Adriano estamos lá de novo, com o município apresentou o documento lá para a Câmara de Vereadores, nós estamos lá lendo o documento e aí, até o final do ano nós temos que fazer uma síntese e aprovação, né? Então, basicamente, ficamos eu e ele tentando fazer uma leitura técnica para os vereadores para que esse documento também seja exequível e aplicável com uma certa parcimônia nos próximos 5 anos, porque eles em 10 também tem que fazer revisão. Então a nossa preocupação é que dar mecanismos, auxiliar o município, né, para que ele possa ter uma série de mecanismos objetivos, né, para que se aplique de forma que seja ao menor custo, com o maior benefício. Com o maior benefício possível, né? Então a gente fica nessa dose-resposta, calibrando, né? Criando conselhos de acompanhamento, porque uma coisa que você precisa acompanhar, a sociedade só dá certo projetos quando a sociedade acompanha, né? E é assim que a gente tem focado, a gente já está na faixa dos 50, mais uns 20, eu e o Adriano vamos, né? E a gente está estamos convocando, né, os profissionais, colegas, engenheiros arquitetos, que, veja, nós conseguimos auxiliar um processo, que eles venham conosco, né, aprendam o que a gente aprendeu com os mais velhos e fiquem no nosso lugar para as gerações seguintes. Né? E eu, como cidadã, digo assim, muito obrigado, né, por esse esforço, por esse empenho aí dos profissionais para que funcione, né, e dizer para vocês aí que acompanham a área, para se inscrever no YouTube, acompanhar os programas, porque é muito importante, tem muita matéria boa. Só
nessa pauta aqui nós vamos precisar fazer mais podcasts, porque não vai caber tudo aí. Eu quero ver o povo aí da gravação, aí, o meu editor, cortar alguma coisa, porque ficou muita informação. Eu quero ver ele poder tirar alguma coisa. Acho que não vai tirar nada do nosso podcast, vai ter que deixar na íntegra. Muito obrigada, Adriano, muito obrigado, Osmar, né, pela sabedoria de vocês e pela consciência aí, e tá ajudando a nossa cidade a crescer cada vez melhor, tá? Então, até o nosso próximo podcast.